Olá! No perfil de hoje vamos voltar ao século XIX para contar a vida de Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, um trabalhador do mar que participou ativamente do processo de libertação dos escravos do nosso estado. E por essa razão, Chico da Matilde ficou reconhecido como Dragão do Mar. Com vocês, o documentário Dragão do Mar e a história da abolição no Ceará. No dia 15 de abril de 1839, nasceu em Canoa Quebrada, na vila de Aracati, Francisco José do Nascimento. Ele era filho do pescador Manuel do Nascimento e da rendeira Matilde Maria da Conceição. Minha mãe era alta, forte e muito morena, sendo, porém, mais clara do que meu pai. O seu nome era Matilde Maria da Conceição. E por isto fiquei conhecido para o resto da vida como Chico da Matilde. Logo é feito ao mar porque o pai era jangadeiro, pescador, a mãe certamente fazendo renda o tempo todo. E muito cedo o pai dele teve que viajar para a Amazônia. O pai dele era pescador, vai para o Amazonas e lá falece, a mãe dele fica viúva e aí acaba... digamos assim, entregando os cuidados do filho a um dono de uma embarcação que fazia esse transporte entre Pernambuco, o Ceará e o Maranhão, e ele passa anos da vida dele ali prestando serviços dentro desses navios. Com 8 anos de idade aproximadamente, foi trabalhar num vapor como menino de recados, no vapor Tubarão, e isso no Porto de Rio, do município do Aracati. E foi lá onde ele passou a ter essa vivência, tanto com os trabalhadores do mar, quanto também vivenciar o tráfico negreiro desde a infância. Na década de 40 dos anos 1800, a base da economia brasileira estava na exploração da mão de obra escrava. Naquela época, o governo imperial era dominado pelos interesses dos latifundiários escravagistas. Mesmo assim, alguns políticos já haviam começado a debater a abolição na Assembleia Geral. Ela é discutida porque há uma pressão muito grande, tanto da Inglaterra, de outros países, para que haja o fim da escravidão. Na verdade, essa pressão já vem desde 1827, depois de 1831, E aí o Dom Pedro II começa a tentar pensar sobre isso. Olha, tem uma causa humanitária por conta de uma ampla difusão das ideias do liberalismo nesse período. Liberalismo, falo sobretudo o liberalismo político. Então, as elites letradas do período, inspiradas nesses valores, nesses ideais, acabaram que incorporando e fazendo com que esse discurso humanitário em prol da liberdade ele pudesse ser amplamente difundido e praticado aqui no Brasil, que era o último reduto da escravidão no Ocidente, em pleno século XIX. O que vai acontecer no Brasil, em muitos momentos, é a apropriação de ideias europeias para adaptá-las à realidade brasileira. No dia 4 de setembro de 1850, o governo imperial avançou na questão da abolição ao aprovar a Lei Eusébio de Queiroz. A partir daquela data, ficou proibido o tráfico de africanos para o Brasil. A partir de 1850, com o fim do tráfico atlântico, ou seja, o tráfico entre África e Brasil, uma mudança de pensamento que já vinha se processando principalmente no Sudeste, com a produção do café, há todo um investimento em que começa a haver um processo de substituição de uma agricultura de exportação para o desenvolvimento do comércio. Se começa a se pensar na substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. A abolição acabava que sendo uma bandeira econômica também, porque proporcionava a possibilidade do negro, ele enquanto liberto, ser um consumidor e também vender a sua força de trabalho. Portanto, estava ligado diretamente também, de algum modo,
ao sistema fabril, amplamente difundido, né, pela Inglaterra e pelas nações industrializadas da Europa. Quando acaba o tráfico atlântico, se intensifica aqui na região Nordeste o tráfico interno, ou seja, o Sudeste precisava de mão de obra. Então o Nordeste e o Sul, né, são esses grandes exportadores de cativos para compor, né, a mão de obra no Sul, é chamado de tráfico interno. E o Ceará, no Nordeste, vai ser um dos grandes exportadores desses cativos. Alguns pensavam que com o fim do tráfico atlântico, a sociedade escravista estaria condenada. Há uma dinâmica, ela se dinamiza, ela se reelabora com o tráfico interno. E aí o que vai acontecer? Ela se reestrutura e as resistências escravas começam a se intensificar. Por quê? Né? O africano vai viver pela segunda vez a separação dos seus. Primeiro na África, ele tinha uma família. Ao chegar aqui, ele é distribuído para qualquer fazenda ou qualquer cidade. Com o tempo, ele reorganiza a sua vida, constrói laços afetivos com alguém, tem filhos. De repente, esses laços são quebrados porque tem que ser vendido para o Sudeste. Em 1859, Chico da Matilde, assim como seu avô e o seu pai, era um trabalhador do mar. Naquela época, o mar era a sua vida. Ele fazia muitas viagens. E nessas viagens tinha contato com traficantes de escravos e com os próprios escravos. Por muito tempo, Chico da Matilde presenciou as barbaridades que eram praticadas com os cativos e ficava cada vez mais inconformado com tanta violência. Ele veio para Fortaleza adulto, casou com a dona Francisca Joaquina, e aqui ele foi proprietário de jangadas, trabalhou se chama Porto de Fortaleza, mas na verdade era um mole de desembarque, embarque e desembarque. Uma espécie de paliçada, paus, pedras amontoados e que facilitava de algum modo o acesso da praia de algumas embarcações pequenas para a costa. Chico da Matilde morou com a esposa na Rua da Alfândega, na Praia de Iracema, que na época ainda era conhecida como Praia do Peixe. O fato é que ele fixa a residência em Fortaleza em 1870, na década de 1870, e aí ele é chamado para fazer atividade de prático do porto. Qual é a função do prático do porto? É atracar o navio de forma que o navio não sofra nenhuma avaria. Então tem que ser uma pessoa que tem um grande conhecimento da geografia, né, daquele local. É uma coisa arriscada, porque arrisca carga, arrisca passageiros, porque o mar está em constante mudança, né? E ele conhece bem os canais. Ele é geralmente até hoje, é um funcionário bem pago justamente por isso e classificado assim em termos tais e tal, justamente para esse serviço muito especial. A abolição da escravidão no Brasil aconteceu de forma gradual. No dia 28 de setembro de 1871, a princesa Isabel, que assumiu o governo durante a ausência de Dom Pedro II, aprovou a Lei do Ventre Livre. Essa lei considerava livres todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data. Mas um elemento importante que poucas pessoas observam são os dispositivos legais dentro dessa lei. A partir da Lei 28 de setembro de 1871, você tem o quê? Todo cativo ele pode comprar a sua alforria. Nenhuma família ela pode ser separada na venda, né, de um deles. Ou seja, se você vender o pai, a mãe e o filho, né, tem que ir junto. Ou não se vende ninguém. Houve aqui no Ceará 3 anos de seca muito grande e afetou muito a história da população escrava, que pelo fato até de os próprios donos dos escravos ter que se despachar, vender para o sul do país porque não estava podendo sustentar. Inclusive, esse envio dos escravos para as províncias do sul acaba despertando também o próprio movimento abolicionista
para barrar então o tráfico desses escravos. A maioria desses cativos vem do interior, né? Você vai ter toda uma organização dos comerciantes que vão, né, comprar ou criar mecanismos para retirar esses cativos do interior, que eles vêm em caravana a pé, chegam aqui, são levados para galpões ali na Jacarecanga, passam alguns dias descansando e depois são levados para a Praia do Peixe, hoje Praia de Iracema, onde eles ficavam na areia e eram embarcados nas jangadas até o navio que ficava um pouco distante, que não podia vir à praia por causa dos bancos de areia. Não havia nenhuma dessas vítimas da barbaridade humana que, ao pôr o pé na jangada, não olhasse com os olhos úmidos de pranto para o azul do céu de sua terra. Todos choravam, mas suas lágrimas corriam despercebidas. Eram lágrimas de escravos. Ninguém tinha dó deles. Juntamente com os retirantes da seca e essas visões dantescas dos cativos passando na cidade, de frente das casas das pessoas, você tem uma mudança de mentalidade, né, que vai dar conjuntura para que surja o movimento abolicionista, né, que é a Sociedade a Perseverança e Porvir. A Sociedade Perseverança e Porvir foi criada no dia 28 de setembro de 1879. A escolha da data é uma homenagem ao 8º ano da Lei do Ventre Livre. Essa sociedade funcionava como uma cooperativa e os seus lucros eram destinados à alforria de escravos. Eu acredito o seguinte, que grande parte dos movimentos abolicionistas no Brasil, e o Ceará ele não vai fugir dessa regra, esses movimentos eles eram reformistas. Na verdade, o que eles queriam era justamente acabar com a sociedade escravista e estabelecer uma sociedade, uma república com trabalho assalariado. E foi o que fizeram. Na verdade, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, você tem sediadas várias sociedades abolicionistas. Tem a Sociedade Cearense Libertadora, tem a Perseverança e Porvir, tem o Centro Abolicionista, tem o Clube dos Libertos, tem o 25 de dezembro. A Sociedade Cearense Libertadora foi criada no dia 8 de dezembro de 1880, no Palácio da Assembleia Legislativa Provincial. O comerciante João Cordeiro foi escolhido como presidente da nova organização abolicionista. O Estatuto da Sociedade Cearense Libertadora declarava: um por todos e todos por um. A sociedade libertará escravos por todos os meios ao seu alcance. Dá a entender que a Sociedade Cearense Libertadora ela teria sido mais carbonária, porque alguns indivíduos, alguns integrantes da Sociedade Cearense Libertadora, entre eles o Arthur de Vasconcelos, o próprio João Cordeiro, em alguns discursos, eles têm sido mais carbonários. Mas, no geral, todas essas sociedades abolicionistas, elas faziam atividades muito semelhantes, como arrecadação de donativos para a compra de alforria, como leilões, bingos, quermessa, como forma de arrecadar recursos para poder promover a abolição. A Sociedade Cearense Libertadora usou a imprensa para divulgar seus ideais políticos, sociais e econômicos. Ela criou seu próprio jornal, o Libertador. A edição número 1 saiu no dia 1º de janeiro de 1881. Na noite do dia 26 de janeiro de 1881, durante o intervalo de uma peça no Teatro São Luís, o abolicionista Pedro Arthur de Vasconcelos fez um discurso onde sugeriu que os jangadeiros poderiam ajudar a impedir o tráfico de escravos. José do Amaral, membro da Cearense Libertadora, estava presente naquela noite, assistiu ao discurso e levou a ideia adiante. Ele propõe uma paralisação, que os jangadeiros não mais embarcassem esses cativos. E é planejado nessa noite isso, né? E aí, isso é levado para os jangadeiros. A greve era no sentido dos trabalhadores do porto, condutores de escalérios, condutores de jangada e de catraias, não fazer o traslado entre o mole de embarque e desembarque, as embarcações de grande porte que estavam no mar.
Então, com isso, ficou inviável. Daí a gente perceber também a importância desses trabalhadores do mar, naquele momento, em fazer esse translado e o comércio de escravo, o tráfico de escravo ficar comprometido. Eles propõem isso, leva aos jangadeiros, né, que está sobre a liderança do José Napoleão. Os escravos das cidades, muitos escravos que viviam nas cidades, faziam pequenos trabalhos, né? O José Napoleão se encaixava nessa categoria, né? Ele fazia trabalhos e recebia ali uma diária que ele deveria entregar para o seu senhor. Desse dinheiro que ele deveria integrar, ele também ficava com uma parte para ele. Então, depois de trabalhar um certo período, ele conseguiu comprar a própria alforria. Não só a própria alforria, como também a de alguns parentes que viviam aqui em Fortaleza. No dia seguinte ao discurso do Teatro São Luís, em 27 de janeiro, o navio Espírito Santo ia seguir para o sul com um lote de cativos. Era então o momento certo de colocar em prática o plano de paralisação do porto. Então, os abolicionistas, o Antônio Bezerra, o Arthur de Vasconcelos, né, o João Cordeiro, eles fizeram o papel de ir em casa, arregimentando, chamando pessoas para participarem da greve do porto. Quando os negociantes traficantes chegam com seus cativos, eles começam a perceber algo estranho, né? Eles observam que os jangadeiros não estão lá. Começam esperam e vão atrás de saber por que os jangadeiros não estão lá para embarcar os cativos, como sempre. E se assustam quando eles escutam dos jangadeiros que não vão embarcar nenhum cativo, né? E aí eles tentam de várias maneiras, usam vários meios para tentar embarcar os cativos, e aí não conseguem. Então a população, naquele momento, fruto dessa mudança de mentalidade, apoia os jangadeiros, né? Isso vai inibir qualquer forma de violência por parte dos negociantes. O que é interessante nesse primeiro momento é que esses comerciantes, eles esperavam, né, uma atitude mais forte das autoridades, né, coisa que não acontece. Nos dias 30 e 31 de janeiro, o navio Espírito Santo preparava-se para mais uma vez fazer o transporte de cativos para o sul do país. E mais uma vez, os libertadores organizaram-se para não permitir isso. Porque, segundo os relatos do Isaac do Amaral, dizem que depois da paralisação do movimento dos jangadeiros, a sociedade abolicionista procurou os jangadeiros e convidou o José Napoleão, primeiramente, para ser o representante abolicionista na praia. Ele se nega. Eu acredito que ao se negar, ele sai da história. Aí o que é que ele faz? Eu indico o Chico da Matilde, mais jovem, né? E tem as mesmas qualidades que eu. Chico da Matilde não assumiu efetivamente a liderança dos jangadeiros porque tinha um cargo na capitania dos portos, mas assistiu à paralisação e deixou suas 2 jangadas à disposição do movimento. Em agosto, aí sim ele toma a frente, ele na condição de segundo prático das atividades portuárias de Fortaleza. Ele participou, ele esteve à frente, sim, da segunda greve de trabalhadores do porto. No dia 30 de agosto de 1881, um militar da época, o Major Camerino, queria voltar para Belém com 2 escravas que comprou aqui em Fortaleza. Mais uma vez, os jangadeiros, os abolicionistas e a população uniram-se para impedir aquele embarque. Nesse evento, você tem assim diretamente uma descrição de que tanto o José Napoleão quanto o Chico da Matilde, eles têm uma estratégia de arrancar, né, as pedras, né, o calçamento, né, para impedir e dificultar a passagem da charrete com os cativos. E nesse momento, quando isso acontece, a charrete tem que parar, a população cerca a charrete, o movimento abolicionista consegue tirar as negras de dentro e eles desaparecem, deixando o chefe de polícia irritado. E aí o que é interessante é que os negreiros, né, os comerciantes, tinham o apoio da Marinha, enquanto os abolicionistas tinham o apoio, né, do Exército. Corria
o comunicado de que se houvesse qualquer intervenção do Exército, qualquer ato de violência na praia, a Marinha iria bombardear toda a praia do Peixe ou a praia de Iracema, né, em apoio ao movimento abolicionista. O presidente da província do Ceará, Leão Veloso, não concordou com as ações dos abolicionistas. Como resposta a essa paralisação de agosto de 1881, o presidente resolveu demitir aqueles que tinham cargos públicos. E entre eles estava o Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde. Os abolicionistas locais, sobretudo da Sociedade Cearense Libertadora, fizeram com que ele se agregasse à causa que já estava sendo evocada no período. Ele passou então a ser um destaque, uma referência. Ele, mulato, trabalhador do mar, esteve na segunda greve de trabalhadores do mar e o fato dele ter sido demitido acabou fazendo com que ele fosse a prova, o marco de uma resistência popular, coisa que os abolicionistas, componentes em grande parte das elites letradas, de intelectuais, de comerciantes aqui da capital, que não tinha tanto contato com o povo. Havia uma prática dos abolicionistas que era baldeação. Então, os escravos de Fortaleza eram levados para o interior, se levavam os escravos para o interior e os do interior vinham para Fortaleza, né? Eram abrigados aqui em Fortaleza. Então, a casa do Chico da Matilde serviu de esconderijo para esses escravos vindos do interior. Não só para esses escravos, mas existem relatos que dizem que ele era uma pessoa que abrigava, adotava as pessoas e dava abrigo na casa dele. E aí, filhos adotivos, né? Que inclusive uma dessas filhas teria sido homenageada no cinquentenário da abolição, com lírios brancos, né? Mas hoje em dia não existe nenhuma referência de algum parente, né? Durante o processo da luta pela libertação, chegou aqui no Ceará o Zé do Patrocínio, que era líder negro lá no Sul, trazido pelo poeta Paulanei. Lembro-me do seu encontro com o Chico da Matilde. Os dois tinham quase a mesma estatura, sendo que a barba de Patrocínio era mais fechada. O tribuno conheceu o chefe dos jangadeiros na sede da Libertadora. José do Patrocínio percebeu que o Ceará era terreno fértil para a causa abolicionista e se uniu aos libertadores. Juntos, escolheram um lugar com o menor número de cativos para ser o primeiro do país a abolir a escravidão. Estamos em Redenção, a cidade brasileira que foi pioneira na libertação dos seus escravos. A data que marca esse momento é o dia 1º de janeiro de 1883. Os principais abolicionistas da época estiveram aqui para comemorar a alforria de todos os escravos da cidade, que ainda se chamava Vila do Acarape. O Acarape ele despontou e logo em seguida foi a manifestação da abolição, ela passou a se repercutir por outros territórios, em várias vilas, em várias cidades. E é nesse sentido que a gente percebe que o movimento havia se generalizado. A abolição dos escravos de Fortaleza aconteceu no dia 24 de maio de 1883. A solenidade foi registrada pelo artista José Irineu de Souza no quadro Fortaleza Liberta. Nele, podemos ver retratados alguns dos principais abolicionistas, e entre eles está o Chico da Matilde. Como esse quadro foi pensado? Todas as pessoas, as principais personalidades que haviam contribuído para a abolição na cidade de Fortaleza estão retratadas aqui no quadro. Hoje o quadro está no Museu do Ceará, né? A gente está aqui nessa sala que é dedicada à abolição do Ceará dentro do museu. Coincidentemente, a abolição de Fortaleza foi decretada aqui nesse espaço, que era então, naquele período, a Assembleia Legislativa do Ceará. Né? Então, o local onde o quadro foi pintado, né, é exatamente essa sala aqui onde a gente está hoje. Essa parte do prédio, a parte de cima do prédio.
No dia 25 de março de 1884, cerca de 4.000 pessoas ocuparam a Praça Castro Carreira para comemorar a abolição dos escravos da então província do Ceará. Naquele momento aconteceu uma solenidade e, claro, os abolicionistas estavam presentes. Ao meio-dia, o presidente da província, Sátiro de Oliveira Dias, declarou o Ceará livre da escravidão. Uma lei provincial, ela tem que obedecer a certos critérios. Um deles é que nenhuma lei provincial pode ir de encontro à Constituição e às leis gerais. Então, não há, por essa razão, uma lei provincial estabelecendo a abolição da escravidão no Ceará. A aclamação da abolição ela veio no dia 25, a partir de uma ampla campanha que foi feita em outras vilas, em outras cidades, em núcleos abolicionistas que alforriavam os seus escravos, em pessoas que espontaneamente alforriavam, em pessoas que recebiam provento do governo imperial para poder liberar seus escravos. Então, quando ocorreu o 25 de março, uma parcela razoável da população escrava no Ceará já havia sido liberta. Então não teve essa grande transformação em termos de emancipação da condição do escravo. Porque não teve nenhum projeto para educar o escravo no sentido de dar uma atividade escolar, uma assistência social a ele, o direito à propriedade, o direito à moradia. Você faz o ato da abolição, mas o que vai fazer com o ex-escravo? Ele continuou na casa, ele continuou na grande propriedade, né? E não era mais escravo, mas passou a ser agregado. Trocava praticamente o seu serviço por comida, por vestimenta e por proteção. Não houve, para mim, uma abolição no Ceará. O que houve foi vamos dizer, um rearranjo, porque algumas províncias continuaram com seus escravos. Você tem, por exemplo, eu tive acesso a um documento, né, de 3 meses depois de 1884, da libertação dos cativos. Veja bem, do ponto de vista dos escravos, eles acreditam realmente que foram libertos. Porém, né, o Ceará ele se torna a terra da luz. Muitos cativos das províncias vizinhas acreditavam que ao entrar no Ceará, na província do Ceará, estariam livres. Outro engano, né? Quando eles entram aqui, o chefe de polícia das vilas e principalmente de Fortaleza caçam esses cativos e mandam de volta. Que abolição é essa? Eu tenho um artigo de jornal publicado no Libertador que muitos negros tentam andar aqui no passeio público e são rechaçados pela prática do racismo. Então é questionável a questão, né, da abolição no Ceará. Onde foi que ocorreu essa dita libertação? Em regiões, em vilas, onde a produção econômica não precisava tanto dos cativos. Aquelas que precisavam, que dependiam dele, do trabalho escravo, continuaram existindo. A partir de uma ação na população, aboliu-se. Mas não aboliu o preconceito, não aboliu o racismo, que se intensifica nesta cidade e nesse estado. Após a abolição dos escravos aqui na província do Ceará, o Ceará ele teve um destaque, inclusive internacional. Intelectuais como Victor Hugo, na França, fez uma carta homenageando o Brasil, tem uma província que emancipou os seus escravos, e o Brasil deveria tomar isso como exemplo, como modelo, coisa que os abolicionistas locais tomaram a referência para si, a referência de emancipadores, de libertadores dos cativos. Pelo fato da abolição dos escravos do Ceará ter sido mais cedo, foi aquela festa, aquela coisa toda, e os nossos líderes, heróis, já foram convidados para ir para o Rio de Janeiro, levando a jangada Liberdade, né? Nesse momento, vale lembrar como o apoio dos trabalhadores do mar foi fundamental para o avanço da luta pela abolição dos escravos no Ceará. Chico da Matilde, que liderou um dos principais movimentos de paralisação do porto, foi escolhido pelos libertadores para representá-los na capital do Império, o Rio de Janeiro.
E foi nessa viagem que o Chico da Matilde passou a ser chamado de Dragão do Mar. Então colocou-se a jangada, que depois foi denominada Jangada Liberdade, junto de um vapor que fazia o translado de escravos, chamado Espírito Santo, e saíram daqui de Fortaleza até o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, esse vapor, o Espírito Santo, que era negreiro, fazia o translado de escravos, saiu rebocando a jangada e o Dragão do Mar sob essa jangada, a Jangada Liberdade. Quando chegou no Rio de Janeiro, o movimento abolicionista carioca, a imprensa carioca, o Aloysio de Azevedo deu alcunha, né, do Francisco Nascimento de Dragão do Mar, daí foi que veio a expressão, foi ovacionado e a jangada puxada em carro de boi pelas ruas do Rio de Janeiro. Quando esse fato histórico chegou nessa repercussão grande, o abolicionista José do Patrocínio criou esse epíteto, né, e chamou o Ceará de Terra da Luz. Toda a repercussão que houve do Dragão do Mar, ela foi muito mais na corte do que propriamente aqui no Ceará, né? Aqui no Ceará, na imprensa local, na participação, na expressão da vida pública, não foi o Dragão do Mar que teve essa notoriedade, mas sim os abolicionistas. No Rio de Janeiro, o Dragão do Mar estava impressionado com tantas homenagens. De lá, escreveu para a esposa: O seu velho está tonto com as festas e com os cumprimentos de tanta gente importante. Como vai a nossa filha? Diga aos companheiros Isaac Amaral e José Marrocos que a festança foi de arromba e o nome da nossa querida sociedade foi muito vivado. As informações que a gente tem é que a Jangada Liberdade ela chegou aí ao Museu Nacional. Se eu não me engano, foi uma das primeiras peças do Museu Nacional. Só que depois ela ficou no depósito, na reserva técnica do museu, como hoje a gente costuma dizer, e sumiu. Não tem um vestígio, não tem um registro dela, onde é que ela teria ficado. Na época em que foi abolida a escravidão no Brasil, em 1888, o Dragão do Mar sustentava a esposa, a filha Francisca e os 6 filhos adotivos da pesca das suas 2 jangadas e com cobranças que fazia. Ele só foi reconduzido ao antigo posto de Prático da Barra no dia 3 de março de 1889. Pelos indícios que a gente tem na imprensa, nos relatos de época, na biografia do Edmar Morel, o Dragão do Mar, ele já vindo com a aclamação de Dragão do Mar, ele teve pouca expressão pública após o ato abolicionista. No começo do Brasil República, o Dragão do Mar recebeu a patente de major ajudante da Guarda Nacional. Naquela época, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência da República e quem assumiu foi Floriano Peixoto. O governador do Ceará, General Clarindo de Queiroz, apoiava o primeiro presidente e, por causa disso, ele foi demitido do seu cargo. Nesse acontecimento, o Dragão do Mar apoiou as ações autoritárias do então presidente Floriano Peixoto contra o governador cearense. Então, nesse sentido, o Dragão do Mar, ele fica meio mal visto entre a sociedade. Então, o Dragão do Mar, nesse período, defende a costa no sentido de manter a República. Então, de abolicionista, agora ele está como republicano. No início do século XX, o Dragão do Mar voltou a ser o Chico da Matilde. Ele já não tinha mais contato com os companheiros de luta da abolição. Naquela época, em 1902, casou-se novamente. O que a gente sabe é que ele se casou em segunda núpcias com uma sobrinha ou parente próximo do João Brígido, que também era abolicionista. No dia 3 de janeiro de 1904, Chico da Matilde reviveu o sentimento de luta pelas liberdades humanas. Ele participou de uma nova greve dos trabalhadores do mar. Mas naquele momento, a causa era outra. A greve dos cataraeiros foi esse movimento onde
os trabalhadores do mar, eles se rebelaram contra a imposição que tinha à época deles participarem da Marinha do Brasil, que era um alistamento obrigatório. E aí o Dragão do Mar vai à praia de novo dizer, olha, esses jangadeiros não podem sair daqui porque são pais de família, né? E é um alistamento obrigatório, né? Involuntário, as pessoas têm que ir. E aí ele organiza mais uma vez uma revolta ali para que essas pessoas não sejam enviadas. E há um tumulto, muita gente é presa, algumas pessoas morrem, são feridas. E não adianta muito, esse movimento revolucionário não surte muito efeito. Mas esse teria sido a última ação do Dragão do Mar em trancar o porto, né? Em dizer, não, no porto do Ceará ninguém embarca. Ele, inclusive, fica muito constrangido, decepcionado com o governo republicano e com o grupo político que, de uma maneira ou de outra, ele apoiou a chegada ao poder, que foi Nogueira Scioli. Em 1914, a gente vê a cidade de Fortaleza, o Ceará, o Brasil de uma maneira geral, durante aí o período da crise oligárquica, a República estava num momento de instabilidade política, teve intervenção do Exército, intervenção federal, com Hermes da Fonseca. Então, os últimos dias do Dragão do Mar foram assim. No dia 5 de março de 1914, morreu aos 75 anos de idade o Chico da Matilde, o Dragão do Mar. Naquele dia ele não foi lembrado como um dos líderes da abolição. O Ceará vivia um outro momento político. Na verdade, Fortaleza estava passando justamente por um período revolucionário, né? As tropas vieram de Juazeiro para derrubar o governo de Franco Rabelo, né? As tropas de Floro Bartolomeu e do Padre Cícero estavam aqui e a cidade estava toda entrincheirada, né? Tiros e tudo mais. E ele morre justamente nesse dia. E ninguém queria acompanhar nem o caixão para o cemitério. Mas no fim da vida ele já estava praticamente na miséria. Ele tinha um galpão, um vizinho em casa, onde ele recebia os amigos para conversar, e católico que era para fazer também alguns ritos da Igreja Católica. E botou inclusive uma vendinha de lado e foi até o fim da vida vivendo dessa pequena venda e morreu não tão assim amigo, mas sem a decência que se esperava de um grande herói, de um grande líder. O apelido Dragão do Mar é porque ele cumpre realmente esse papel. Então eu acredito que ele faz o papel de forma da qual ele foi chamado a fazer. Ele assume isso e segue isso de forma coerente dentro desse processo. E aí, em 1914, ele morre, segundo Edmar Morel, esquecido. Mas eu acho que esse esquecimento foi só no dia da morte mesmo, porque ao longo do tempo a gente percebe que, pelo contrário, né? Eu acho que isso que me fez também pesquisar o Dragão do Mar, perceber que na cidade existem várias referências, né? O próprio centro cultural, é nome de rua, é nome de empresa de ônibus, no próprio Dragão do Mar tem um restaurante Dragão do Mar, farmácia Dragão do Mar, rádio Dragão do Mar, que não existe mais atualmente, mas enfim, são muitas referências, né? Então, eu acho que, de certa maneira, pelo contrário, ele não foi esquecido. Hoje tem uma controvérsia, uma campanha, inclusive, um pouco difamatória em torno do Dragão do Mar, como se ele não tivesse sido um grande líder, que nem Jangadeiro era. Para ele ser líder, para ele ser herói, para ele ter atuado como atuou, não precisava ter sido jangadeiro, não. Ele era filho de jangadeiro, dono de jangadas e trabalhava na capitania dos postos, um emprego digno como outro qualquer. Para mim, essa história de se contar que pelo fato de ele ser unido com as elites do centro, que eram participantes de reuniões entre, digamos, ricaços e brancos, isso não tem dado mérito nenhum a ele, porque ele tinha também casado com a sobrinha do jornalista João Bris, do Branco. Mas o fato é que eu acho que esse relacionamento entre ele, representando os negros da praia, com a elite lá do centro, lá do alto da Praça de Ferreira, eu acho que melhorou. Foi esse convívio entre eles e essa participação maior nessa luta da liberdade. Hoje eu sou o dragão do
coração da cidade não se embarcam mais escravos nos portos do Ceará. Preto velho, preto livre, negro é o canto que virá, trazendo luz e esperança. Bate maracatucá, hoje eu sou o dragão do mar. Hoje eu sou. No perfil de hoje você conheceu a história de Chico da Matilde, o dragão do mar, e a luta pela abolição no Ceará. Para conversar com a gente sobre esse programa, envie um e-mail para perfil@l.ce.gov.br ou ligue para 3277-3787. Não deixe de nos assistir também no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Assembleia Ceará. Até o próximo programa.